Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Eu já vou começar o vídeo pedindo para vocês curtirem o vídeo se vocês gostam dos meus vídeos, se inscrevam no canal, é rapidinho, é só clicar aqui no botão embaixo, aqui vermelhinho, inscrever-se, só precisa ter uma conta do Google, então se inscreve para dar aquela força. Hoje eu vim mostrar para vocês as leituras que eu fiz agora no ano de 2018, nos meses de janeiro e fevereiro. O primeiro livro que eu li em janeiro foi Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson. Esse livro ele foi publicado em 2017 e é um livro muito bom, eu dei 3 estrelas, eu já fiz uma resenha, se vocês quiserem assistir eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Apesar de eu ter gostado bastante desse livro, eu achei que ele é um pouco complicado em algumas partes, então se a pessoa que for ler não tem um conhecimento prévio desse assunto aqui, fica bem difícil de acompanhar, porque ele é um livro sobre alguns aspectos da astrofísica de forma bem resumida. Então, para quem gosta do assunto, quem é curioso sobre esse assunto, vale a leitura. O segundo livro que eu li em janeiro foi Hannibal, do Thomas Harris. Esse livro aqui ele foi publicado no Brasil em 99 e é o terceiro da coleção do Dr. Hannibal Lecter, que é bem famoso, todo mundo conhece, tem os filmes, né? E o primeiro livro dessa coleção é O Dragão Vermelho, o segundo é O Silêncio dos Inocentes e o terceiro é esse aqui. O quarto livro eu não li ainda, que é Hannibal, A Origem do Mal, mas eu pretendo ler esse ano ainda. Eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas pra ele, mas eu tive um problema, porque até a página mais ou menos 170 ele foi muito arrastado, foi muito devagar, eu tava achando bem chato. Eu parei e voltei a ler várias vezes, só que eu queria muito saber o que ia acontecer com o Hannibal. Então, como eu tinha gostado muito dos outros 2 livros, eu não desisti da leitura, e ainda bem, gente, porque esse livro é muito bom. Depois da página 160, a leitura fluiu muito bem, eu li muito rápido, assim, eu peguei, li e terminei. E sério, é muito legal, e o final vocês não têm noção, porque quem leu esse livro aqui sabe, mas quem não leu ainda e só viu os filmes não tem nem noção do que vai acontecer aqui, porque o filme é totalmente diferente. Eu não tinha visto os filmes antes de ler os livros, né? Então quando eu terminei esse livro aqui, eu vi os filmes em sequência. E o final do terceiro filme me decepcionou muito, porque é totalmente diferente do livro. O livro é muito bom, então leiam, vocês não vão se arrepender. O terceiro livro que eu li em janeiro foi Pulmão de Aço, Uma Vida no Maior Hospital do Brasil, da Eliana Zag. Esse livro aqui é uma autobiografia da Eliana Zag, uma mulher que vive há mais de 40 anos na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela foi internada com menos de 2 anos, ela teve poliomielite, que é a paralisia infantil, e desde então ela mora na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esse livro é muito legal, gente. Eu dei 4 estrelas e já fiz uma resenha, vou deixar aqui nos cards também para vocês se quiserem assistir. E recomendo, assim, a Eliana tem uma história de vida e de superação, assim, ó, incríveis, então leiam o livro, se vocês não conseguirem ler o livro, que eu acho que já está esgotado, vejam a resenha nos cards, porque realmente vale a pena. Não liguem pro vento, pro barulho que tá fazendo aqui atrás, pros meus cabelos voando, porque tá muito quente aqui em Porto Alegre hoje e eu tô com a janela aberta, então, né. O quarto livro que eu li em janeiro foi Todas as Vezes que o Mundo Acabou, da Aline Munhoz. Esse livro aqui eu baixei no Kindle e ele é bem curtinho, cada capítulo é como se fosse um mini conto, é o Léo contando um pouco sobre a vida dele. E ele associa todas as coisas ruins que acontecem na vida dele com acontecimentos mundiais, assim, apocalípticos, como, por exemplo, o bug do milênio em 2000 e o ataque das Torres Gêmeas em 2001, né? E tem outras coisas também, outros acontecimentos. Mas, assim, eu não vou contar mais porque é muito curtinho mesmo, mas é bem legal, gostei bastante de ter lido. Eu acabei gostando, assim, do Léo, né, até o final do livro. Dei 4 estrelas e tem no Kindle pra baixar. O quinto livro que eu li em janeiro foi Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Esse livro aqui eu também baixei no aplicativo do Kindle e ele ainda tá de graça, né? Se vocês quiserem baixar, é bem fácil de usar o aplicativo do Kindle, dá pra baixar no computador, no celular, em qualquer lugar. E esse livro aqui, ele é bem curtinho também, ele é a transcrição de uma palestra que a
Chimamanda fez no TED, falando da importância do feminismo. E nesse livro aqui ela explica um pouquinho por que as pessoas devem ser feministas e o que isso representa na vida das mulheres. E toda essa importância, né, da gente lutar pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Então vale muito a leitura. Eu ainda quero ler outros livros da Chimamanda também. E eu dei 5 estrelas, né, pra esse livro, apesar dele ser muito curtinho, assim, mas ele é muito legal e é bem explicativo, assim. Ela dá alguns exemplos, então não tem como não entender a importância do feminismo lendo esse livro. Eu recomendo pra todo mundo, homens e mulheres, e crianças, e qualquer pessoa tem que ler esse livro. O 6º livro que eu li no ano foi o 1º de fevereiro e foi Unidos Somos Um, do Pitacos Lori. Esse livro aqui, ele faz parte de uma série que se chama Legados de Lori. Essa série mistura ficção científica e fantasia, é uma série bem legal. Esse livro aqui foi publicado em 2016, mas a série já vem de uns anos atrás, acredito de 2009 mais ou menos. Eu gostei muito dessa série e gostei muito do final desse livro também, mas eu não posso falar muito, né, porque senão vou dar muito spoiler, não posso falar sobre esse livro, então vou falar um pouquinho sobre a série. A história fala sobre um grupo de alienígenas que é enviado para o planeta Terra, fugindo de um ataque no seu planeta de origem, que se chama Lórien. Os invasores desse planeta Lórien, eles vêm para a Terra atrás desses alienígenas. Então vira tudo uma bagunça, a série toda é assim, mas é uma série muito boa. Eu gostei muito dos personagens, eles cativam, a gente se identifica com eles. E a história em si também é assim, ó, bem rápida e prende a gente. Os livros, eles são todos finos, assim, né, então é bem legal, recomendo. Eu dei pra série toda 4 estrelas e talvez vocês conheçam o livro. Fizeram um filme baseado nesse primeiro livro, né, que é Eu Sou o Número 4, o nome do livro e do filme. Eu não gostei muito do filme, né, mas os livros são muito legais. O 7º livro que eu li esse ano foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro foi escrito em 1982 e, gente, é um livro fantástico, fantástico, assim. Ele é muito pesado, muito, muito mesmo, mas, assim, todo mundo deveria ler esse livro. Eu não fiz a resenha ainda, vou fazer uma resenha aqui no canal. A protagonista é uma mulher negra e ela vive no começo do século XX. E ela passa por coisas horríveis assim na vida, por abusos diversos, enfim, mas ela cresce ao longo do livro e se descobre como pessoa e como mulher de uma forma excelente. Tem um filme, né, que tem o mesmo nome, A Cor Púrpura, que é mais ou menos da mesma época do livro e também fez bastante sucesso e eu não vi ainda, né, eu quero assistir também. Mas esse livro eu dei 5 estrelas porque realmente ele é muito bom, todo mundo precisa ler esse livro também, então eu recomendo. O 8º livro que eu li esse ano foi O Continente 1, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui ele faz parte de uma trilogia que foi dividida nessa edição aqui da Companhia das Letras em 7 livros. Que é o Continente 1 e o Continente 2, o Retrato 1 e 2 e o Arquipélago 1, 2 e 3. O Érico Veríssimo, ele é um autor gaúcho e esse livro aqui é um dos meus favoritos da vida, é a 3ª vez que eu leio ele e eu gosto muito. Esse livro aqui ele vai contar a criação do continente de São Pedro, que é o atual Rio Grande do Sul, desde a época dos jesuítas, que na época que eles catequizaram os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, do Paraguai, do Uruguai. Vai mostrar também as guerras que aconteciam aqui no sul, né, pela disputa de terras entre Portugal e Espanha, e durante toda a história a gente vai acompanhar a criação e a continuação da família Terra Cambará, que é a grande protagonista desses livros do Érico Veríssimo. Eu não vou contar muito mais, porque eu vou fazer uma resenha também sobre esse livro, que é maravilhoso, tem muita coisa para discutir, mas eu indico para vocês, leiam, 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 por favor. É muito bonito o jeito que o Érico Veríssimo escreve, é assim, é poético, é tocante, a gente entra na história de uma maneira que parece que a gente tá lá vivendo e sentindo as coisas que ele tá narrando. Sério, o Érico é um dos meus autores favoritos, esse livro aqui é um dos meus livros favoritos. Eu dou 5 estrelas e um coração, porque realmente é favorito, muito favorito. Então leiam e assistam a resenha quando eu postar. O 9º livro que eu li esse ano foi Entre Irmãs, da escritora
Frances de Pontes Peebles, ou Peebles, eu não sei falar o nome dela direito. Esse livro aqui, ele é sensacional, assim, eu gostei muito, muito, muito. É um romance histórico e eu gosto muito de romances históricos. Ele se passa aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, e na capital e no interior também. Ele se passa no final da década de 20 e início da década de 30 e fala sobre duas irmãs que têm sonhos diferentes e acabam indo em busca desses sonhos e se separam de uma maneira muito drástica e cada uma vai lutar e vai atrás do seu sonho. E esse livro aqui, ele é muito bom, eu gostei muito, muito, muito. Eu dei 5 estrelas pra ele. Final do ano de 2017 estreou um filme baseado nesse livro e agora em janeiro de 2018 passou uma minissérie na TV aberta. Eu não vi nenhum dos dois ainda, mas eu quero muito ver porque eu amei esse livro. Ele foi publicado em 2009 e aqui no Brasil foi publicado em 2010 com o nome A Costureira e o Cangaceiro. Aí depois, quando fizeram essa edição aqui, eles trocaram o nome pra Entre Irmãs, que é o mesmo nome do filme e da minissérie. Vou fazer uma resenha também sobre ele, então vou falar mais, porque tem muitas coisas legais pra falar sobre esse livro. O 10º livro que eu li esse ano foi Gente Pobre, do Dostoiévski. E eu acabei pegando esse livro para ler, incentivada por um projeto do canal Lido Lendo, que é coordenado pela Isa Vick. E ela fez um projeto lendo Dostoiévski em ordem cronológica. E o primeiro livro desse projeto foi o Gente Pobre, que foi o primeiro livro que o Dostoiévski escreveu. Ele tinha 23 anos, pasmem, em 1846. E assim, foi o primeiro livro de autor russo que eu li. Eu sempre tive muita vontade, mas não tinha assim muito ânimo. Achei que seriam muito complexos ou muito chatos. Enfim, era um pouquinho de preconceito que eu tinha, apesar de ter vontade de ler. Aí peguei esse livro aqui, ele é bem curtinho assim, mas é muito legal, eu gostei bastante, me surpreendi muito. Eu dei 4 estrelas para esse livro. E assim, esse livro particularmente, ele é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito em forma de cartas. Então são cartas que são trocadas entre os dois protagonistas do livro, que é o Makar e a Varvara, ou Bárbara. Na minha edição ela é chamada de Bárbara. O Makar e a Bárbara, eles são pessoas muito pobres. O Makar, ele é funcionário público e a Bárbara é uma órfã que costura pra fora, assim, pra conseguir se sustentar. Esse livro fala bastante sobre a pobreza e a miséria que muitas pessoas viviam naquela época na Rússia. Como é uma troca de cartas, a gente consegue identificar assim os sentimentos e os pensamentos dos dois. Ao mesmo tempo que ele é muito bonito, porque a gente vê esse carinho e essa afeição entre os dois, a gente também fica muito triste, porque eles são muito pobres e eles não têm perspectiva nenhuma de sair da situação que eles se encontram. E além deles serem muito pobres, ainda acontecem coisas que nos mostram que tem pessoas muito mais pobres do que eles, né? Esse livro, ele faz uma crítica social muito forte, mostrando como eram as mazelas da sociedade na época, né? Então eu gostei bastante, assim. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma resenha sobre ele, porque ele é bem complexo. Se vocês nunca leram também romances em contos de escritores russos, eu recomendo, comecem por esse livro aqui, porque ele é bem tranquilo, assim, e ele é muito bom. Essa aqui foi a primeira HQ que eu li no ano. Ela é bem curtinha, na verdade. Ela não é, assim, muito bonita, muito legal. Eu achei muito colorido, então é muita informação pra gente ler e olhar ao mesmo tempo. Eu acabei pegando essa HQ aqui porque eu tinha muita curiosidade em saber a história do Dom Quixote, porque eu não li o livro ainda. Mas, assim, eu gostei da história, só que é uma história com um toque de humor, né? E como eu não li o livro, eu não sei se tá fiel, se não tá muito fiel. Então, da metade da HQ em diante, eu comecei a ficar enjoada, assim, e ficou um pouco cansativo pra mim. O livro de tirinhas que eu li foi um livro do Garfield. Eu não tenho ele aqui agora, mas eu vou deixar aqui na tela a fotinho pra vocês verem. Eu gosto muito de HQ e tirinhas. E gosto muito do Garfield também, ele é muito engraçado, e então eu acabei pegando, assim, alguns dias eu pegava ali umas tirinhas, assim, pra descontrair mesmo, foi bem legal. E os 2 contos que eu li foram 2 contos do Machado de Assis. Eu tava tentando acompanhar um projeto de leitura dos contos do Machado de Assis com a Duda.
do canal Book Addict. O Machado de Assis, ele tem bem presente nos seus livros, nos seus contos, uma crítica social, mas ele faz isso com bom humor, né? Então também é legal de ler, eu gosto bastante, apesar da linguagem ser antiga, assim, né? Então tem muitas palavras que tem que ficar procurando porque a gente não usa mais aquelas palavras, mas tirando isso eu gosto bastante. Então é isso. Se você gostou das leituras que eu fiz agora em janeiro e fevereiro de 2018, se você já leu algum livro desses, deixa aqui nos comentários. Se você leu algum livro parecido também, quer me dar alguma dica de leitura, eu vou gostar muito de saber, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido, desejo a todos infinitas leituras e até o próximo vídeo.